Olá, eu sou Fabrício, eu sou aluno da cadeira de Teste de Qualidade de Software e essa é a minha apresentação do case para a segunda nota da disciplina. O case se trata sobre a apresentação dos nossos códigos de automação e explicar o código parte por parte, como ele funciona e, além disso, mostrar a automação que a gente está fazendo. Primeiramente, está se utilizando o Selenium e o Python, que foi as duas ferramentas que foram ensinadas em sala de aula. Na parte de cima do código, nós temos todos os importes necessários para que nós estamos utilizando nessa aplicação, nesse código, certo? Então, WebDriver, importando bytes, importando keys, no search element exceptions, que fazem tudo parte do Selenium e que nós estamos utilizando, além de time e RE, que é do próprio Python, que eu já vou explicar em qual momento nós estamos utilizando eles. Além disso, eu estou utilizando o Chrome, né? O browser Chrome para poder realizar essa automação. Então, explicando parte por parte desse código, primeiro nós temos um array que ele vai armazenar os resultados do teste. Esse array vai ser apenas um log que vai ser mostrado no final do teste. As funções eu já vou explicar como cada uma funciona. Mas nós temos os seguintes casos de teste. O CT001 ele faz referência a testes onde eu estou passando um e-mail que não está cadastrado no sistema junto com uma senha. O segundo é um e-mail que está cadastrado no sistema, porém com uma senha errada. O terceiro caso de teste, eu estou indo na aba de buscar do sistema e eu estou buscando por um personagem com certo nome, certo? E fazendo a verificação para ver se esse personagem existe. O CT003 é com personagens que existem, o nome de personagem que é existente no sistema. O CT004 é de um personagem que não existe no sistema e existem dois testes para esse CT004. Os dois não existem, porém, nesse segundo teste eu passo uma string de caracteres aleatórios de um tamanho aleatório. E agora para explicação. E no final nós temos o log com todos os erros, com todos os sucessos dos testes. Agora explicando as funções de cada teste. No CT001, primeiro nós temos o driver.get, que a gente pega o link da página, a automação para ela acessar. Depois disso, eu procuro o campo onde tem para digitar o usuário que a gente quer fazer o teste no sistema. Depois a gente usa o sendKeys, que é para poder enviar esse input naquele campo preenchido. O time sleep, igual eu tinha falado antes, que é o esporte, é apenas para dar uma pequena pausa no sistema para ele poder carregar as coisas, porque às vezes o browser ele não atualiza rápido o suficiente em relação ao código que está rodando, então a gente precisa estar fazendo essa pausa dentro do código. E além disso, a parte do password, que é a mesma coisa de encontrar o username, né? A gente vai para o campo password. E aqui a gente também está procurando o elemento submit, que é o de entrar, né? Que é depois que coloca o username e a senha, para a gente estar enviando para o sistema, né? Aqui a gente tem sendkeys.return, que é justamente dar aquele enter para poder enviar. E aqui nós temos é, o nosso handling, o nosso tratador desse teste. Então, para o teste ser bem sucedido, a gente procura um elemento, né, que é o error helper que tem dentro do sistema, que ele vai nos exibir uma mensagem. A gente está testando para ver se ele realmente vai nos retornar essa mensagem, que é justamente o insira uma conta válida. Como esse primeiro teste é com uma conta inválida, então a gente está fazendo justamente isso, inserindo uma conta inválida para ver se ele retorna esse erro, né, essa resposta para o usuário que essa conta não está sendo validada. Então, aí dependendo do resultado, a gente armazena naquela variável, né, naquele array que eu mostrei antes, que é os resultados do teste. Se ele for bem sucedido, né, ele adiciona isso aqui lá. Se ele for mal sucedido, se tiver alguma exceção, né, que a gente está usando agora o no such element exception, que é tipo assim, se por algum motivo esse elemento não voltar na hora que eu estiver fazendo esse teste, ele vai entrar nessa exceção aqui e armazenar como
essa string lá, que o teste falhou. E essa lógica, ela se dá para os outros testes também, né? O teste do CT002 é basicamente a mesma coisa da primeira parte, né? Do primeiro CT001, só que agora ele vai verificar para um usuário que existe no sistema, mas a senha não foi válida. Então, o erro que é para aparecer, a mensagem que é para aparecer para o usuário é essa. Não podemos verificar a conta com essas informações. Se essa mensagem aparecer, tudo bem, teste bem sucedido, ele armazena naquela variável resultados de teste. Se não, o teste falho, certo? E aqui nós temos os outros testes, que é de busca de personagem. E para essa busca, a gente vai para uma outra URL, que é do próprio sistema, né? Que são duas URLs diferentes, uma para login e outra para fazer a procura de personagens. E aqui a mesma lógica dos casos de teste de cima, a gente procura o elemento pelo ID, né? A gente utiliza esse driver.findElement e utiliza o by, que é do próprio Selenium, para indicar como que a gente quer buscar esse elemento que a gente quer, se é por ID, lá em cima class name, enfim. E nesse caso a gente vai utilizar o search input e a gente envia o nome do personagem que a gente quer no nosso teste, mesma coisa, send keys, dá o enter para fazer essa procura. E aqui a gente tem um tratamento específico dessa página, quando está fazendo os testes nisso, aconteceu esse erro, que dependendo de como do tamanho do caractere, ele pode dar o erro que é o erro 500. Mas eu já vou mostrar como é que ele ocorre na hora de estar testando o código. E aqui a gente tem um try, certo? Que ele vai procurar justamente aquele elemento que dá a quantidade de resultados daquela procura. E aqui a gente tem uma variável texto, que está utilizando aquele RE que foi citado lá em cima. O que esse RE.search faz? Ele pega a string, o texto que retornou, por exemplo, 300 resultados para o personagem tal. Ele faz o corte da string para ficar apenas os números que são apresentados na string, ou seja, em vez de apresentar 300 resultados, ele retorna só o número 300, certo? E aí, a string no caso, 300. E aí, dessa string 300, a gente transforma ela em inteiro, certo? E aí a gente faz a verificação. Como esse é um teste de, de um usuário de um personagem que existe no sistema, o resultado esperado é justamente que seja bem sucedido. Tantos resultados foram encontrados e o sistema retornou tantos resultados. Se por algum acaso o usuário está cadastrado no sistema, porém ele volta zero resultados por algum motivo, ele dá essa mensagem de erro. E se por algum motivo ele não consegue extrair o número dessa pesquisa, ele também dá esse erro. Existe também uma exceção, se não aparece esse elemento de resultados que é para aparecer, ele pega essa exceção e também dá um, um retorno de teste falho, busca inválida. E aqui a gente tem para um personagem que não existe no sistema, certo? Que é a mesma lógica sendo aplicada, porém ele apresenta mensagens diferentes como mensagens diferentes, porque agora nós queremos que não apareça resultados. Né? Se não existe um personagem dentro do jogo que tenha esse nome, então o correto é que não apareça nenhum resultado, seja zero resultados. Então a lógica se aplica da mesma maneira, porém agora o resultado bem sucedido é o zero resultados para o personagem X. E, enfim, a lógica é a mesma da primeira função, da CT003. Agora eu vou minimizar aqui as funções e eu vou estar rodando o teste para ficar mais claro. A gente faz aqui um Python teste.py. Como pode ver, ele entrou na URL, já colocou o username e a senha. Agora ele vai fazer a mesma coisa, porém com o e-mail que está cadastrado.
e aí o log dos erros vão ser apresentados no final. Agora ele está fazendo os testes para a procura do personagem, ele procura pelo personagem 0. Ele aparece uma lista de personagens, né? 220 resultados para o personagem 0. Agora ele vai para o Juninho Matador, que não é para ter nenhum com esse nome, certo? 0 resultados para esse nome específico. E aí a gente insere uma string com caracteres aleatórios. E aí dá o erro 500 e aqui nós temos o nosso log final. O CT001 deu teste falho, insira uma conta válida, provavelmente, pois o site ele pede uma verificação de segundo fator dentro daquela URL, certo? O segundo teste, de novo, como está pedindo essa verificação de segundo fator, não foi possível, né, realizar esse teste. O CT003 foi um teste bem sucedido, que era para ser esperado 220 personagens encontrados com esse nome, e realmente foram 220 resultados para esse nome. O CT004, que é para um personagem que não existe, né? Era para dar. O sistema retornou 0 resultados para um nome específico, e o esperado era 0 resultados para o personagem tal. E aí no último, que é uma busca por um caractere aleatório, deu para um personagem que não existe, porém o caractere aleatório deu teste falho, erro 500 ao buscar por tananã, tananã, que é o erro do servidor que ele não conseguiu, não soube lidar com essa busca por caracteres aleatórios. E esse é o sistema que eu fiz, né, o código que foi feito para fazer esse teste, essa automação. Espero que o professor tenha gostado e boa noite.